Eu tava lendo a Bíblia aqui e resolvi gravar um vídeo porque eu sei que Deus vai falar com alguém assim como ele falou comigo. Eu tava lendo lá em Apocalipse, capítulo 2, aonde fala a respeito da igreja de Efésio. Jesus aqui está falando sobre o comportamento daquela igreja. E é uma carta de correção para aquela igreja. Porque aqui ele fala os pontos positivos da igreja e também fala aquilo que precisa ser melhorado. Então ele está dando uma correção para aquela igreja, para aqueles cristãos que estão ali. Como também isso se aplica a nós, porque são 7 igrejas. E para cada igreja tem uma advertência, uma correção, uma mensagem. E se a gente trazer para os nossos dias, dependendo de cada cristão que lê, de cada pessoa que lê, uma dessas cartas vão se encaixar para a vida de cada um de nós. E lendo a carta de Efésios, eu quero ler com vocês aqui também, vai dizer assim: ao anjo da igreja de Efésio, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tem suportados, e tem paciência, e por causa do meu nome trabalhasse e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Então aqui, gente, tá falando sobre a igreja de Efésio. E a igreja de Efésio, como a gente viu aqui, é uma igreja que tem as suas características, que tem os seus pontos positivos. É uma igreja onde há ali um trabalho pelo evangelho, onde as pessoas se esforçam, onde as pessoas são verdadeiras, como diz aqui, e como tu não pode suportar os que são maus. Uma igreja que praticam os princípios bíblicos, uma igreja direita, vamos dizer assim, aos olhos da sociedade ali, e aos olhos de Deus, porque eles fazem realmente aquilo que é certo. Porém, aqui nos diz uma correção, algo que está errado ali naquela igreja e que aos olhos do homem não é visível às vezes, mas que perante Deus nada é oculto. E aqui vai dizer assim: todavia eu tenho algo contra ti. Quem tem algo contra aquela igreja? O Senhor Jesus. Porque deixaste o teu primeiro amor. Então, para você ver, gente, que às vezes a gente cai nesse mal de estar dentro da igreja, de estar fazendo a obra, de estar servindo, de estar cooperando, mas a gente deixou o nosso primeiro amor. E quando eu li essa mensagem, Deus falou comigo profundamente. Quantos cristãos que se perderam o primeiro amor? E é o que eu quero falar aqui hoje no nosso devocional. Aonde será que nós caímos? Como diz aqui, ó, lembra-te, portanto, de onde tu caístes, né? Tá dizendo aqui, para lembrar da onde caiu aqueles cristãos que eles se perderam o primeiro amor. Aonde será que a gente perdeu o nosso primeiro amor? Às vezes, por olhar para os irmãos da igreja, por olhar os erros da igreja, às vezes por estar praticando um pecado que pra gente se tornou comum, tornou um hábito. Aonde nós perdemos o nosso primeiro amor? E hoje é o convite de Deus, ou uma advertência, não é uma advertência, vamos dizer assim, é um chamado de Deus para nossas vidas, para que a gente se atente e volte ao primeiro amor enquanto há oportunidade. Porque aqui diz: lembra-te, portanto, onde tu caíste, e arrependa-se. Então, às vezes, nós vamos cair mesmo, às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai se distanciar um pouco da presença de Deus, às vezes a gente vai estar indo todas as vezes no culto, mas não vamos estar verdadeiramente naquele primeiro amor, naquela fé verdadeira. E aí Jesus nos chama para arrepender-se
e voltarmos ao primeiro amor enquanto há tempo, porque aqui diz: senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não arrependeres. Então que a gente possa hoje refletir e enxergar: será que eu tô somente vivendo por viver ali na igreja, indo porque eu tenho que ir na igreja por uma obrigação? Tô cumprindo aquilo que o pastor manda por uma obrigação? Ou será que realmente dentro de mim ainda existe uma chama acesa, viva, que queima desde o meu primeiro amor, sabe? E é isso que Deus quer, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente faça a obra por amor, não por obrigação, sabe? Não por obrigar, porque eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho que obedecer a palavra, não, mas por amor. Então que a gente venha orar a Deus todos os dias: Senhor, que o primeiro amor queime dentro de mim, que a chama volte a acender dentro de mim, para que eu faça a obra, para que eu viva a tua palavra verdadeiramente, porque a palavra diz que nós fôssemos quentes ou frio, porque se a gente for morno, o Senhor vai vomitar a gente da presença dele. Então que hoje a gente venha desejar a chama do primeiro amor queimar dentro de nós todos os dias. E como fazer essa chama, esse primeiro amor reacender dentro de nós? Buscando. Eu sei que muitas vezes a gente não quer orar, muitas das vezes a gente não quer ler a Bíblia, muitas das vezes a gente não quer renunciar às nossas vontades, mas não é sobre o que a gente quer, é sobre o que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós deseja. E é renunciar à nossa carne para viver a vontade desse Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Não é fácil, não é, porque os prazeres desse mundo são maravilhosos para a nossa carne. Mas aquele que suporta, que resiste até o fim, a palavra nos diz que Deus tem o melhor guardado, o melhor preparado para aqueles que resistirem. Então, que possamos permanecer, perseverar com o nosso primeiro amor. E é essa palavra de Deus que ele colocou no meu coração. Antes dele falar com vocês, assim, que eu tá me usando, ele falou comigo. Porque eu ultimamente tenho deixado o meu primeiro amor de lado. Às vezes vou na igreja, às vezes sirvo a Deus, às vezes abro a Bíblia, leio, mas ainda não estou naquele primeiro amor que Deus nos chamou para estar. Então que nós possamos se arrepender hoje, ver aonde nós caímos e se arrepender, porque temos ainda a oportunidade hoje. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja não significa que seremos salvos. O mesmo fato daquele que não está, mas se no último momento se arrepender, pode sim ser salvo. Então que nós possamos olhar para nós mesmos e endireitar aquilo que precisa ser endireitado. E é essa palavra de Deus que ele trouxe para o meu coração, que o Senhor Jesus trouxe para o meu coração, está me usando para falar com o seu coração. Arrependa-te enquanto há tempo e busque o primeiro amor, porque se a gente viver no primeiro amor, a gente vai querer fazer de tudo para agradar a vontade de Deus, para poder agradar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Um beijo no seu coração e eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!